Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, hoje eu venho contar para vocês um testemunho que eu dei o nome de Pela Graça de Deus. Irmãos e irmãs, eu sempre gostei de escrever, irmãos, e eu escrevo desde criança. Foi uma forma que o nosso Pai foi me curando ao longo da minha caminhada. Eu escrevia quando criança, eu desabafava no meu caderno as coisas que eu passava no meu dia a dia, o que eu sentia, e eu passei a escrever cartas para Deus. E conforme, irmãos, eu fui crescendo na minha caminhada, eu escrevo até hoje e muitas vezes também escrevo para Deus. Mesmo quando faço minhas orações, também gosto de escrever para o Senhor, falar o que eu estou sentindo, o que eu desejo e tantas outras coisas. Irmãos, conforme nós vamos caminhando com Jesus, Ele vai nos ensinando certas lições ao longo da nossa caminhada, Ele vai nos despertando para a verdade dEle. E em 2020, irmãos, eu escrevi uma carta para o Senhor. Nessa carta eu perguntava a Ele: Senhor, Pai, o que eu tenho que fazer para que o Senhor me ame, para que o Senhor me aceite? Qualquer coisa, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ter mais do Senhor? Irmãos, neste ano o Senhor me revelou que eu não precisava fazer nada, que Ele já fez, que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim, para morrer por nós, pelos nossos pecados e nos dar vida, nos tirar da vida de escravidão, da vida de pecado e nos transportar. Nós estávamos em trevas, mas para nos transportar para um caminho de paz, um caminho de luz, que é Ele. E Ele nos concedeu a graça, um favor imerecido, da qual nós não merecíamos, mas que nós fomos perdoados, redimidos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E através desse novo e vivo caminho, o Senhor estava nos dando uma nova vida, que eu não precisava fazer sacrifícios para merecer o amor de Deus, mas Deus já provou o seu amor. E a palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, esse foi um divisor de águas, que eu entendi a graça de Deus. Não era pelo meu muito fazer, não era pelo meus sacrifícios, mas foi o sacrifício de Cristo que me propôs a desfrutar da graça dele. Então toda a motivação do meu coração foi mudada. Ponto que hoje eu não olho para mim, mas eu olho para Cristo. Quando nós entendemos a graça de Deus, nós não olhamos mais para nós. Não é no nosso desempenho, não é no nosso muito fazer, não é no nosso grande esforço, mas é no que Cristo já fez. Não é na nossa glória, como Paulo disse na palavra de Deus, que se eu tiver que me gloriar, não é nas coisas que eu faço que eu me gloreio, mas é em Cristo que eu me gloreio, é na vida de Cristo que nós nos gloriamos. Nós não olhamos mais para nós, nós olhamos para Cristo, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. E nós entendemos que a graça de Deus é esse favor que nós não merecemos, essa graça abundante, é esse amor, essa misericórdia, essa bondade dispensada por nós dia após dia. Essa misericórdia de Deus, esse amor que é renovado por nós dia após dia, ainda que nós somos pecadores e não merecemos. Então toda a motivação do meu coração, ela foi transformada de uma forma que eu perguntei a mim: o que eu faço com essa graça que recebi? Essa graça, esse amor abundante, eu manifesto a quem? A Deus e ao meu próximo. O mandamento que o Senhor nos diz: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então essa graça que foi dispensada sobre a minha vida, é essa graça que eu dispenso na vida do meu irmão, do meu próximo. Então Ele me ensinou o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie.
como nós recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor único, suficiente Salvador, nós desfrutamos da graça de Deus. E essa graça nos conduz ao caminho do Senhor, ao caminho de salvação, onde Ele nos santifica todos os dias através do Espírito Santo de Deus que habita em nós e vai mudando e transformando a nossa vida. Aquela vida de pecado que nós tínhamos, a qual nós éramos escravos, Jesus nos tirou das trevas e nos conduziu para a maravilhosa luz. Em que eu faço com essa fé que eu tenho em Deus? Eu ponho ela em ação, como em Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Hoje, então, eu faço por gratidão, por amor. Troquei a motivação de sacrifício para que Deus me visse, para que Ele me amasse, por gratidão e amor, porque na verdade Ele nos ama. Seu amor foi provado através do sangue de Jesus Cristo, que nos comprou, nos lavou, nos redimiu e nos deu uma vida nova através desse novo e vivo caminho que é Jesus, que nos conduz para a salvação, para a vida eterna. O que eu quero finalizar é que Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele caminhava e dizia: larga, segue-me. Jesus diz o mesmo para você: larga esta vida de pecado e o segue, pois o que é mais importante que Jesus Cristo? Jesus não está te pedindo para você largar sua família, seu trabalho, Ele não está te pedindo nada disso, mas Ele está te pedindo para você abandonar a vida de pecado, aquilo a qual você ainda é escravo e sabe aquilo que te faz mal, e Ele te diz: larga, segue-me. Porque Ele é o autor e o consumador de nossa fé. A pergunta é: qual é a resposta que você dá através da sua vida quando você entende a graça de Deus? Que Ele morreu por você, no seu lugar, por amor a você, para te tirar desse caminho de trevas e te conduzir para a luz, que é Ele. Amém? Deus te abençoe.